Impressionante os caras da Jovem Pan, aqueles burguesinhos de sapatênis. Você é esquerdista, meu, não pode falar do Brasil, do governo Bolsonaro, meu. Porque vocês se calam diante de Cuba. Vocês se calam diante de Cuba, meu. Cuba. E Venezuela? E o Lula? E o PT, hein? Porra. É sempre assim. Isso é a cara da Jovem Pan. Se você é esquerdista, você tem que falar, tem que defender Cuba, tem que defender Venezuela e o caramba. Você é obrigado. Agora todo mundo é especialista em política econômica de Cuba. Impressionante. A Jovem Pan virou especialista de Cuba. É impressionante. O Adrilles, a galera do Pingo nos Is. É impressionante. Não, porque vocês não podem falar. O Paulo Coelho não pode falar que o Brasil é um dos países mais execrados do mundo. O Paulo Coelho não pode falar isso, porque ele não mora no Brasil, porque ele é um esquerdista, porque ele se cala diante de Cuba. O que isso tem a ver? O Constantino também não mora no Brasil. O Paulo Coelho mora na Suíça, o Constantino mora nos Estados Unidos. A maior parte da bancada do Pingo nos Is mora nos Estados Unidos. E daí? E daí? Quer dizer que o Paulo Coelho não pode falar uma verdade. Né? O Brasil é um dos países mais execrados do mundo. E essa é a verdade. Atualmente é o que é. E é isso que está acontecendo. Brasileiro lá fora queima filme. É impressionante. O problema é o Bolsonaro, o presidente é Bolsonaro, e sempre quando há uma crítica ao Bolsonaro ou noticia alguma coisa, alguma falcatrua no governo Bolsonaro, o Adrilles fala, e o Lula? Mais o Lula e o PT? Alguns ciristas, não todos, não vou generalizar aqui, que eu conheço muitos ciristas coerentes, né? Alguns ciristas ainda igualam o Lula ao Bolsonaro. Tem ainda essa audácia de igualar o Lula ao Bolsonaro, ao genocida. Enfim. Né? Então tudo é Lula, tudo é PT. Tudo é Lula, tudo é PT. A gente nem sabe se o Lula vai se candidatar realmente em 2022. Mas o problema é o Lula, né? Mais do que o Bolsonaro. O problema do Lula sobressai o Bolsonaro. É impressionante. Mas por que o esquerdista tem que falar de Cuba? É a mesma coisa de eu dizer que você, que é um cara da direita, deveria falar dos mortos na Birmânia, hein? No golpe de Estado da Birmânia, que já matou mais de 300. Poderia falar das rebeliões na Colômbia, das manifestações na Colômbia, no Chile. Então você, direitista, seria obrigado a falar da Hungria. Vai para lá, muda para a Hungria. Se muda para a Hungria, lá é de extrema direita, é ótimo para vocês. Lá vocês vão ver muita coisa que vocês dizem não apoiar, né? Na Polônia, vocês vão ver muita coisa assustadora, né? Chile, Arábia Saudita, impressionante. Neocon, direitista, bolsonarista não fala da Arábia Saudita. Impressionante, não fala da ditadura na Arábia Saudita, tem que falar da ditadura em Cuba. O povo comendo na fila para o osso aqui no Brasil, todo mundo dorme. Quando é Cuba, não é em Cuba, todo mundo acorda. Se é em Cuba, todo mundo tá ligado. É impressionante isso. Por que vocês direitistas não falam de Israel, da apartheid? Por que não falam do Iêmen, na Líbia, da Turquia, com Erdogan? Não é uma ditadura? Azerbaijão, o povo armênio sendo massacrado. E o povo de Mianmar? Vocês provavelmente nem sabem onde é que fica isso, né? Nem devem estar antenados sobre o povo de Mianmar, a perseguição a um dos povos de Mianmar. Só que aí vem falar de Cuba. É impressionante. Por quê? Porque Cuba
tem um regime socialista. Cuba é da esquerda. Por isso que tem que ser falado por essa galera. Por isso que essa galera joga Cuba em cima dos esquerdistas. Cuba tem 60 anos de bloqueio econômico. Não entra nada em Cuba. Nada. Suplementos, negócios, alimentos, vacinas, o povo sofrendo com vacina. Produtos, insumos, não entra nada. Não tem como desenvolver aquele país cubano. Sabe? Não tem como dizer que não é um governo autoritário. E o Biden, o Joe Biden, diz que apoia Cuba, que é solidário ao povo de Cuba. Então por que não libera o bloqueio que os Estados Unidos faz? Por que não libera a porra do bloqueio? Simples assim. É um canalha dizer que é solidário ao povo cubano e não liberar. Quer dizer, Cuba não tem indústria de base, não tem indústria de base sólida, pesada, produz cana e charutos. Né? O povo não passa fome, ao contrário do que o Adrilles diz, porque ele é um espalhador de fake news. O povo, pelo menos, tem uma cesta básica. Mas é pouco. É pouco. É quase passar fome. Quase. Lá o povo estuda. Né? São pouquíssimos analfabetos. Lá tem uma saúde boa. Mas tem muita coisa ruim que acontece em Cuba. Tá? Eu não vou ficar aqui passando pano. Certo? Eu sou progressista, sou de esquerda, mas não vou ficar passando pano. Assim como eu não passo pano para todos os países ditadores, porra. Para todos os países. Eu critico os Estados Unidos, critico o Brasil, critico a Arábia Saudita. Eu não vou passar pano. Critico Israel. Isso não quer dizer que eu sou que eu sou contra esses países. Essas pessoas de direita não têm coragem de falar desses países que eu citei aqui. Não tem nenhuma, coragem nenhuma. Eles não falam. Então me explica aí, como é que um país vai se desenvolver como Cuba se tem um embargo, se tem um bloqueio? Imagina você ter um bloqueio, o seu país sofrer um bloqueio, imagina. Não poder entrar, não poder ter internet, não poder não poder evoluir modernamente na tecnologia. Sabe? Cuba é assim, um país com um imenso buraco. Um imenso buraco. Tem muita coisa boa em Cuba. Não vou falar, tem muita coisa boa. Não vou deixar de falar. A música, principalmente. O ensino, medicina. Tem muita coisa boa. Mas tem muitos problemas. Então eu espero que vocês possam ter entendido o que eu quis falar aqui, que é a hipocrisia. Né? Só interessa Cuba, Venezuela, não se fala de Chile, não se fala de Colômbia, não se fala de Argentina, de Bolívia, não se fala de Iêmen, de Arábia Saudita, de Israel, Palestina. Não fala nada disso. Birmânia, Armênia, nada disso. Vocês só falam de Cuba. Vocês são especialistas em Cuba e Venezuela. E lá está pior do que aqui no Brasil. É isso que vocês acham. Continuem achando assim. Continuem. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Scud. Valeu, falou.